Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje celebramos o 4º domingo do Advento. No Evangelho de hoje vamos falar sobre um personagem muito importante no projeto de salvação de Deus para a humanidade. Antes de enviar seu Filho, que deveria nascer de uma virgem santa, Deus precisou também de um homem santo para proteger seu Filho e a Virgem Maria dos perigos que apareceriam no percurso da vida inicial de Jesus. Para essa missão, escolheu José, São José para nós católicos. Homem humilde e simples, entra na história sem dizer uma só palavra e sai dela com toda a humildade, também sem nada dizer e sem ser percebido. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acredito que já tenha ficado claro para você que esse trecho do Evangelho de São Mateus, o protagonismo fica a cargo de São José. Sobre esse episódio do nascimento de Jesus, o Evangelho de São Lucas nos traz detalhes mais apurados do nascimento de Jesus, desde a anunciação do arcanjo São Gabriel sobre o mistério da encarnação, até o canto de Maria e até o nascimento de Jesus e sua infância. São João e São Marcos nem abordam sobre o nascimento de Jesus. E em São Mateus não encontramos a mesma profundidade e detalhes que São Lucas narra em seu Evangelho. Os detalhes do nascimento de Jesus narrado em São Lucas sugerem que somente quem viveu aquele momento poderia tê-lo transmitido a São Lucas, o que se leva ao entendimento de que somente a mãe de Jesus os sabia e por isso certamente foi a fonte de consulta de São Lucas. Mas hoje, no Evangelho de Mateus, vamos nos aprofundar no dilema vivido por São José. José não era qualquer homem. São Mateus vai chamá-lo de homem justo. Era justo porque tinha amor à lei de Deus e não era somente um observador dela, mas a cumpria com fidelidade, amor e reverência a Deus. José foi colocado no caminho de Maria, a Virgem anunciada pelos profetas, a escolhida por Deus desde a criação do mundo para ser a mãe do Salvador. Mas José também foi escolhido porque tinha as qualidades para ser o tutor do Filho de Deus. Uma vez escolhida a mãe, era necessário também escolher o pai adotivo. José não caiu de paraquedas na vida de Jesus e Maria. Foi Deus quem o escolheu.
São Lucas vai dizer que Maria ficava em silêncio e guardava tudo em seu coração. E quanto a José? Observe que em São Mateus nenhuma palavra sai da boca dele. Por isso, ele também era homem do silêncio. Entra na história sem dizer uma palavra e sai dela em silêncio absoluto. Entra na história pela porta da frente de forma humilde e sai pela porta dos fundos para não ofuscar o brilho daquele que merece toda a honra e toda a glória. José, apesar de homem simples e humilde, era da estirpe de Davi, descendente da tribo de Judá, e foi agraciado para acolher, amar e proteger o Filho de Deus e sua mãe. A gravidez que inicialmente pensou ser indesejada traria consequências sérias para a jovem Maria, a quem amava, sem contar o tamanho ultraje que sofreria se fosse verdade. Talvez José tivesse até o direito a uma reparação e pudesse aplicar a lei olho por olho, dente por dente. Mas sua humilhação não o levou ao ódio, à vingança ou ao revanchismo. A natureza justa e íntegra de São José o levou a agir por amor e misericórdia. Não denunciando sua prometida, resolveu deixá-la em segredo para não expô-la à humilhação nem à pena prevista pela lei. Quem de nós, irmãos e irmãs, agiria com tamanha nobreza de espírito? José é exemplo de homem temente a Deus, que possui o perfil que ele espera dos seus filhos. Por isso, José foi escolhido para tão honrosa missão, mas também perigosa. Mas a maioria de nós, por muito pouco, nos damos à raiva, ao ódio, à vingança. Muitos outros ao assassínio. Matam por muito pouco. A vida humana pouco valor tem para certas pessoas. A vida de ninguém pode ser um obstáculo ao desejo humano, carnal, ou ao desejo de posse dos bens materiais. Senão, a vida dessa pessoa terá que ser eliminada. Mas José não era esse tipo de pessoa. Apesar de estar sofrendo e seu coração partido, isto não o levou a nenhuma ação de vingança ou reparação. Apenas encostou o rosto no travesseiro e dormiu para ter um momento de paz e esquecer a dor que sentia. E ao dormir, Deus lhe dá o remédio que precisava para entender o que estava acontecendo. Não se tratava de traição, era o plano de Deus se realizando, era o cumprimento da promessa da vinda do Messias. E ele, José, foi escolhido para tão nobre missão. Foi escolhido porque tinha o perfil que Deus precisava, pois não iria confiar seu filho a qualquer um. Entenda, caríssimos irmãos e irmãs, que uma vez confiado seu filho a alguém, a decisão de cumprir essa missão era exclusiva dessa pessoa. Ela poderia cumpri-la bem ou não. Deus tinha que escolher a pessoa certa. Confiou em São José e não foi decepcionado. Seu filho estaria em boas mãos. Agora recebe a Virgem como sua esposa e espera a chegada do Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, para tomá-lo em seus braços e protegê-lo até o momento designado por Deus. Como disse antes, entrou na história em silêncio pela porta da frente e saiu pela porta dos fundos sem ser percebido. Uma morte santa e discreta. E lá do céu, onde foi recebido com honras ao lado de Deus, acompanhou o desenrolar da história. Sofreu ao ver Jesus na cruz e, consequentemente, sua morte, mas o recebeu no céu, e também a Virgem Maria, assunta e conduzida pelos anjos. E agora a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, toda reunida no céu,
espera cada um de nós para tomarmos posse da promessa de uma morada eterna lá no Reino Celeste. E esse dia vai ser uma grande festa. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Considere se inscrever no canal, dar um like, fazer um comentário e compartilhar essa mensagem, ok? Um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.